meu nome é Cláudia Gindre, a formação é em psicologia e há muitos anos eu venho trabalhando com infância e adolescência. Há aproximadamente de 1 ano a 6 meses atrás, eu comecei a observar esse movimento dos cancelamentos atingindo diretamente os jovens de uma maneira muito negativa, muito nefasta. O que exatamente eu comecei a observar? Muitos jovens começaram a sofrer cancelamentos na internet, linchamentos na internet, muitas vezes por ações que eles haviam cometido há muito tempo atrás. Então, por exemplo, na perspectiva de um jovem de 17 anos que está sofrendo um julgamento por uma atitude que teve quando tinha 13, 14 anos, é bastante difícil compreender que esse movimento possa, de alguma maneira, fazer parte de algum apelo de justiça. Na verdade, se a gente retomar um pouquinho a história da cultura do cancelamento, ela foi, na verdade, instalada com o objetivo de que vias de justiça acontecessem, observando-se a ineficiência, a ineficácia da justiça formal para tratar alguns temas, né, como preconceito racial, o machismo, questões ambientais. Então, nesse sentido, encontrou-se esse caminho que acabou por se tornar um caminho muito duro para alguns dos atores que compõem a nossa sociedade. A partir daí, eu me deparei primeiramente na internet com um texto de 2 jovens de 19 anos que estudam direito e que questionavam exatamente nesse texto o fato da cultura do cancelamento ser um tribunal velado da internet, no qual você condena sem a chance à defesa. E aí, a partir daí, eu fiz 2 lives com esses jovens. Numa primeira, um dos autores, apresentou a questão mais do ponto de vista jurídico, demonstrando como até em termos de constitucionalidade, essa questão do cancelamento, ela pode e deve ser questionada. E num segundo momento, com o segundo jovem, nós discutimos mais esses eventos que vinham acontecendo, especialmente nos ambientes escolares, nos ambientes sociais, levando a um enorme sofrimento de jovens e, em alguns casos, com situações, inclusive, de atentado contra a própria vida, tentativas de suicídio, coisa que nos preocupa muito, a mim especialmente como profissional de saúde mental, uma profissional visceralmente ligada à educação, e aos jovens vendo o sofrimento dos seus colegas. Mais recentemente, nós temos aí em rede nacional um evento, que é um programa, que vem trazendo à tona essa questão do cancelamento e acho que, pela primeira vez, ficando de forma mais clara a dubiedade de se ocupar esses lugares, do cancelado e do cancelador. E aí, nesse momento, eu e o Rafael, o professor Rafael dos Santos, achamos interessante batermos um papo sobre isso, batermos um papo aí coletivamente com vocês. E por que exatamente o professor Rafael? Em primeiro lugar, vou fazer a apresentação dele, né? O professor Rafael, ele tem a graduação dele em História, hoje ele é professor associado da UERJ, ele é doutor em Educação pela USP, né, São Paulo, e seu melhor atributo, ele é meu amigo. Ele estudou comigo no mestrado, ele foi meu colega de mestrado, foi uma pessoa muito importante no meu percurso de mestrado, muito solidário, muito companheiro, muito parceiro, é uma pessoa muito querida e tem um conhecimento muito grande em termos de história, em termos de
fatos relevantes que eu acho que podem dar a essa conversa de hoje um tom um pouco diferente da que foi dada nas conversas anteriores. Então, eu ofereço a palavra ao meu amigo Rafael, professor Rafael dos Santos, seja super bem-vindo. E eu gostaria que você começasse falando, apresentando, né, de forma mais ampla aí essa questão do cancelamento. E aí, conforme as perguntas da nossa audiência forem surgindo, eu vou anotando e vou passando isso para você. Tá legal? Então, seja bem-vindo. Bom, boa noite, Cláudia. Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Né? Bom, em primeiro lugar, vou fazer algumas considerações que talvez tangenciem o que foi falado nas outras lives. Né? O mais interessante nisso tudo é que a cultura do cancelamento, que não é cultura, a meu ver, também não vou dar respostas prontas, mas na realidade para mim tudo é cultura, tudo que emana da produção humana acaba sendo cultura, não necessariamente positivo. Né? É a questão grega da caixa de Pandora. Né? Abriu a caixa, coisas boas e coisas ruins saem. Mas com certeza é uma cultura da barbárie. Já, não querendo responder, já respondendo. O curioso é que essa questão ela surge da defesa de direitos humanos e da defesa da alteridade, das diferenças. Só que direitos humanos é garantir os princípios de direitos e garantias fundamentais. O direito ao contraditório, direito à ampla defesa, direito à presunção da inocência, né, direito a um julgamento justo, direito à não eternalização da pena, direito à capacidade de mutação, de transformação humana, né, de que as penas não podem durar de eterno, né, e que a gente tem que analisar um contexto. E para mim isso me dói muito, porque eu vim dos movimentos sociais, eu vim das ONGs. Uma ONG que eu ajudei a criar, que é o Grupo Cultural Afro-Reg, tem um projeto chamado Segunda Chance, que é um projeto voltado para dar novas oportunidades aos egressos do sistema penal. Inclusive, inclusive faz até um programa para que criminosos vinculados ao narcotráfico se entreguem, cumpram a sua pena, tem assistência durante os que estão lá dentro do sistema penal, e quando saem do sistema penal, eles têm todo um projeto de empregabilidade, de educação, quer dizer, até antes mesmo de sair da cadeia. Então me choca muito, porque na realidade as pessoas que defendem isso também estão defendendo o cancelamento, isso é muito contraditório. Né? Isso é muito contraditório e perverso. E detalhe, eu acredito piamente que as pessoas nem se deem conta disso. Eu não acho que existe uma intencionalidade malévola nisso, não. Eu acho que às vezes a gente reproduz discursos autoritários, às vezes a gente veste uma personalidade autoritária sem se dar conta de que está fazendo isso. Né? Então, é preciso também chamar essa reflexão, e isso se agrava mais ainda se a gente percebe que no momento que nós estamos vivendo um momento do autoritarismo pelo outro lado, que é o autoritarismo da intolerância religiosa, que é o autoritarismo, né, da destruição de templos de candomblé, de umbanda, né, que é o período que a gente tem os totalitarismos das narcomilícias, das milícias, do negacionismo científico. Né? Então, isso tudo me preocupa, porque a gente está vivendo um período que, na realidade, a gente tem os extremos, né? Na extrema-direita, na extrema-esquerda, o discurso identitário que deveria pregar, né, a afirmação das identidades para a gente viver na pluralidade, acaba reafirmando guetos. Né? E é interessante porque o Zygmunt Bauman, no livro Tempos Líquidos, que é um livro que saiu no Brasil em 2006, mas foi lançado no mundo em saiu no Brasil em 2007, mas foi lançado no mundo em 2006, ele chama a atenção disso, né? De que os movimentos identitários que são válidos, que são legítimos. Eu sou negro, eu sei o que é o racismo, ninguém vai dizer para mim o que é o racismo. Sou negro, filho de nordestino e entre várias outras coisas. Sofri e sofro racismo até hoje, de formas diferentes, conforme a gente também vai mudando a nossa posição na sociedade, etc. e tal, mas continua existindo. É assim, algo meio gritante, porque eu procuro combater o racismo para conviver dentro das diferenças e dentro da pluralidade, não para ficar retido no gueto. Né? E não para ficar
imerso numa radicalização da identidade, até porque, né, como já diria a Mary Douglas, em toda pureza existe um perigo, né? Tem o livro A Pureza e o Perigo, em que ela fala exatamente isso. Né? Então, isso é muito complicado, eu fico com muitos pés atrás nisso, né? E lembrando que a grande questão hoje é que o termo cultura do cancelamento ele vem exatamente dessas afirmações, né, identitárias de gênero, de raça, de orientação sexual, etc. Mas ao longo da história a gente tem outras formas de cancelamento sem ter este perfil, né? Ao longo da história a gente tem a história dos vencedores e dos vencidos. Muitas vezes a história dos vencidos ela é apagada. Né? Após a Revolução Russa, o advento do stalinismo apagou toda a contribuição do Trotsky na Revolução Russa, inclusive apagando até a foto, a imagem do Trotsky dentro das fotografias, tirando dos filmes. Né? O nazismo fez isso com queimas de livro, com destruição de obras de arte, de filmes. As ditaduras fazem isso e a ditadura militar brasileira também. E são formas de cancelamento, né, Rafael? Sim, são formas de cancelamento. Né? Que fique bem claro e de forma, assim, com outros contextos históricos, com outras conjunturas e estruturas, mas são formas de cancelamento também. Isso me chama a atenção. Me chama a atenção porque eu, como uma pessoa que defende os direitos humanos e que já foi ativista, eu digo já fui porque eu me considero ativista ainda, mas não... Eu não digo que hoje eu seja um militante, hoje eu tenho uma outra inserção na vida. Né? E não é nenhum demérito, não, muito pelo contrário. Né? É que a vida me levou para outros rumos. Para outros caminhos, né? Exato. O termo cancelamento, ele é utilizado dentro dos grupos de extermínio com o termo cancelamento de CPF. Há 30 anos que eu ouço isso. Há mais... Né? Até dentro das pessoas que defendem a cultura da morte e do assassinato dentro das polícias, não estou dizendo que sejam só elas, as pessoas falam brincando, olha, hoje cancelei 3 CPFs. Nossa. Existe uma questão, é importante sublinhar isso que você está falando, existe uma questão da violência que ela é praticamente inerente à ideia do cancelamento. Exatamente. É exatamente isso, né? E não estou dizendo que é tudo igual, as coisas acontecem de forma diferente, até algumas são intencionais, outras pessoas não percebem, mas percebam que, intencional ou não, independentemente do que está subjacente por detrás disso, a lógica acaba sendo reproduzida, e aí a gente tem que botar o dedo na ferida. Isso é uma prática autoritária e totalitária, mesmo que as pessoas estejam defendendo democracia, diversidade, mas muitas vezes a democracia, a diversidade, a pluralidade, ela está ameaçada exatamente por aqueles que a defendem, dizem defendê-la e não percebem a periculosidade das ações práticas que elas realizam. Até o ponto que eu tenho que dizer a vocês, me preocupa essa questão do programa de televisão, né, que vamos botar o dedo na ferida, é o Big Brother. Né? Assim, também me preocupa tanto a questão do cancelamento como o cancelamento dos canceladores. Entendeu? Que agora tem toda essa questão de cancelar a Carol Conká. Eu nunca curti a Carol Conká, eu sempre achei a Carol Conká superficial como artista, como militante, como outras questões. Mas isso é uma coisa minha. Para mim, o Big Brother só revela o que eu já achava. Mas mesmo que ainda assim não fosse, mesmo que eu me decepcionasse com ela, o máximo que aconteceria seria eu não ouvir a Carol Conká, ou eu poderia ouvir a Carol Conká diferenciando a persona dela, da obra dela como artista, né? Até porque, né, eu convivo tanto na área da produção cultural como no meio acadêmico. Se eu fosse julgar as obras dos intelectuais e dos autores pelo que eu sei da persona deles, talvez eu lesse muito pouco dos que eu conheço. É importante você sinalizar isso, porque essa foi uma pergunta que apareceu ontem no Instagram, no anúncio da live, né? Como é que fica na questão do cancelamento essa associação ou dissociação do autor e da sua obra? Esse tema é fundamental.
Bom, em primeiro lugar que de perto ninguém é normal, né? Como diria o Caetano Veloso. Sim. Né? E uma das maiores dificuldades, às vezes, até com uma pessoa famosa se relaciona com amigos, um relacionamento amoroso, é exatamente a desconstrução daquele mito com o ser humano. Né? Olha só, José de Alencar era um senador conservador, escravista, né? Mas deixou uma obra. A gente tem que lê-la com criticidade. Monteiro Lobato era racista e preconceituoso em diversos níveis, mas ele tinha uma genialidade ali. Eu acho que pelo contrário, a gente tem que ler com criticidade, sabendo o contexto, né? Não é simplesmente cancelar, né? É tentar ler com contexto, com a crítica, balizada dentro disso. Existem também os casos, né, do benefício da dúvida, por exemplo. Para mim ainda não restou provado que o Woody Allen violentou a filha adotiva da Mia Farrow. Para mim é fato de que ele casou com uma das filhas adotivas da Mia Farrow, que é outra. Né? Mas eu não vou deixar de ter o Match Point e Poderosa Afrodite e Noiva Nervosa, Noiva Nervosa, Noivo Neurótico, ou Noivo Neurótico, Noiva Nervosa, esqueci a ordem dos fatores, até com a Mia Farrow, como alguns dos meus filmes favoritos. Como agora, referência. Como referência, se for comprovado que ele cometeu crimes, que ele seja punido pelo crime que ele cometeu, que isso seja sempre pontuado, mas isso não vai apagar a obra dele, né, como seria de um atleta, como seria de uma outra pessoa. Nelson Rodrigues, ele mesmo se autoconsiderava o reacionário, era conservador, mas é um autor genial, inclusive para desconstruir algumas coisas do meu próprio pensamento. Né? Essas questões não estão assim, elas não são unívocas, né? Elas não vão só num sentido. E também existe o lado oposto. Não dá para dizer que o Wagner era nazista se o Wagner morreu décadas antes do nazismo. É fato de que o nazismo incorporou. É fato de que o Wagner ele era antissemita. Mas, por exemplo, o Zubin Mehta, que era um maestro de ascendência judaica, ele fazia questão de tocar o Wagner e diferenciar a obra do autor. Né? A Filarmônica de Israel tocava Wagner, né? Exatamente para fazer essa separação entre o autor. O autor era antissemita, e aí ele deve ser contextualizado e responsabilizado por isso, como nazista jamais. Né? Ele viveu décadas antes, né? Assim como Nietzsche também. Né? Então, eu acho que assim, a gente tem que separar as coisas. As obras são patrimônios da humanidade, elas têm que ser contextualizadas. Da mesma forma que a gente tem que resgatar o patrimônio cultural que foi apagado ou cancelado da produção cultural afrodescendente, de mulheres, porque mulheres foram apagadas na sua produção intelectual porque não eram vistas como produtoras intelectuais. Por isso que até hoje a gente fica falando de Safo na Grécia Antiga, porque muita produção intelectual feminina da Grécia Antiga foi apagada e cancelada. Né? Mas quer dizer que se de repente a gente descobrir alguma coisa complicada na vida da Safo, ou do Abdias do Nascimento, ou do Du Bois, a gente vai cancelar? Não. A gente tem que dar o contexto, matizar. Eu não vou deixar de ler o Monteiro Lobato. Agora, a gente tem que ler o Monteiro Lobato contextualizado, né, as obras infantis dele, e saber que ele reflete uma época, que ele reflete um pensamento. Né? E vários outros contextos. Aliás, uma coisa interessante é que muita gente julga algumas telenovelas, essas que estão em reprise no canal Viva ou em outros lugares, descontextualizando da época em que elas foram produzidas. Muitas vezes, até aos olhos de hoje, algumas questões que podem passar como preconceituosas, etc., naquela época, ainda que sejam preconceituosas de fato, no contexto geral, para o contexto da época, elas até tinham elementos transgressores. Não na sua totalidade, porque a consciência que se tem hoje em dia não é a mesma que se tinha naquela época. Né? Então, eu diria a você que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente tem que. O que é necessário é saber realmente a biografia dos autores, sejam eles do meio acadêmico, intelectual ou do meio artístico, cineastas, dramaturgos, né, romancistas. Mas, pelo contrário, é conhecer mesmo. E todo ser humano é contraditório. Se a gente for entrar na vida privada das pessoas, muitas pessoas que a gente admira, talvez a gente não admire tanto assim, e muitas pessoas que a gente deplore, talvez a gente relativize esse deploramento. Né? Você já viu aquele filme Trash? Né? Sim, Trash sim. É bem isso. Né? Exatamente. Às vezes a gente pode ser herói e bandido ao mesmo tempo. Aliás, eu estava falando da Grécia Antiga, e falei de Woody Allen, que também trabalha com essa ideia grega.
O sentido da tragédia é exatamente esse, é ver as razões e desrazões para uma dada situação, para todos os personagens, né? Você pode ser herói e bandido ao mesmo tempo, aliás, o cancelamento ele impede exatamente a gente ver a vida nessa complexidade. Porque, na realidade, quando a gente permite ver os diferentes pontos de vista, as diferentes formas de ser, a gente também pega o contraditório, a gente pega as mediações. Não quer dizer que você tem que mudar suas opiniões, não. Mas muitas vezes, né, a gente poder observar certos pontos de vista até nos obriga a repensar a nossa forma de ver o mundo. Seja para confirmá-la, seja para alterá-la um pouquinho. Não é nem alterar tudo, não. Né? Muitas vezes a gente aprende mais sobre o que a gente pensa com aquele que pensa de forma diferente do que com aquele que pensa igual. Que ele nos obriga a pensar. E é interessante, né, que você fala, estou pensando aqui como psicanalista, né? Como psicanalista, o que nós aprendemos é exatamente que o bem e o mal, o anjo e o demônio habitam a todos nós. Nenhum de nós está imune a, eventualmente, ter uma atitude inadequada, eventualmente cometer algum deslize. A questão é como essa atitude inadequada e como esse deslize serão encaminhados do ponto de vista social. Porque você vai citando exemplos históricos bastante interessantes, mas também eu observo, do ponto de vista dos sujeitos, né, uma série de situações em que as pessoas sofreram uma avaliação global e sofreram esse cancelamento, sofreram essa exclusão, e isso causou um sofrimento psíquico absurdo, sem que um contexto maior pudesse ter sido analisado. Então, essa é uma grande preocupação. Eu tenho uma audiência hoje muito expressiva de jovens, né? E o jovem, ele tende, por faixa etária, por exploração, a ser extremamente impetuoso. Ele age por ímpeto, ele age no imediatismo. E aí, na medida em que isso acontece, quantas e quantas vezes ele pode incorrer na injustiça? Esse é o meu grande ponto. Exatamente. E também as atenuantes, às vezes, assim, existem pessoas que erram, mas que elas também cometem acertos, e existem pessoas também que são canceladas sem ter cometido erro algum. Elas são pré-julgadas com base em tribunais sumários que decidem que aquela pessoa é um bandido, que ela está errada. E ela não tem direito ao contraditório, ela não tem direito à ampla defesa, ela não tem direito a atenuantes, ela não tem direito, inclusive, à presunção de inocência, a ser tratado como inocente até prova em contrário. Né? E a minha experiência... É um direito constitucional, né, Rafael? Esse é um direito constitucional, garantido. A presunção de inocência é um dos temas que eu trouxe aqui na primeira live. Ela é um direito defendido pela nossa Constituição. Até que ponto nós estamos abrindo espaço, principalmente nesse contexto histórico que nós estamos vivendo nesse momento no nosso país, em vários lugares do mundo, para que os direitos constitucionais sejam questionados? Olha, eu vou te falar um negócio. Eu trabalhei em movimentos sociais, trabalhei com recuperação de egresso do sistema penal, trabalhei com traficantes e depois eu fui trabalhar com policiais. É interessante como muitas vezes as pessoas querem ouvir as minhas histórias com bandido, romantizando o bandido, inclusive. Aí quando eu falo que eu conheci o Escadinha, que era até um bandido, um traficante inteligente, intelectualizado, as pessoas romantizando, esquecendo que ele era um bandido, um fascínora, matava barbaramente. E ao mesmo tempo demonizando a priori qualquer coisa que eu falasse da polícia. E eu conheci heróis e bandidos em ambos os lados, às vezes na mesma pessoa. Né? E na polícia militar, existem muitos heróis anônimos também, porque o outro lado a gente fala demais. Alguns até estão me assistindo agora, eu estou vendo que entraram aqui, né? Se puderem até se manifestem. Né? São heróis, de verdade. Né? E outra coisa, a polícia ela é o reflexo da nossa sociedade. Aliás, você observa que o barato do romance policial, Jorge Amado, que não escrevia de romance policial, ele dizia isso, porque ele era um leitor compulsivo de Jorge Simenon.
ele dizia o seguinte, que o romance policial ele mexe com o âmago da sociedade, que é o que a polícia mexe. A gente tem uma polícia que tem elementos de corrupção, de envolvimento com milícia, porque a nossa sociedade ela é corrupta, ela tem uma moral fluida, ela tem uma moral em que é condescendente com banqueiro de jogo de bicho, com miliciano e com traficante, quando ele é patrono de escola de samba. Não estou dizendo que são todos, mas muitos. Né, que até transforma em heróis. Que transforma em heróis bandidos contumazes, porque fazem delações premiadas e levam seus adversários políticos para a cadeia. Então, conforme o seu posicionamento político ideológico, você tem o seu malvado favorito à direita e à esquerda. Né? Então, a gente também tem isso. Não quero citar nomes concretamente, a gente tem aí um mundo vasto. E esquece, por exemplo, que nas polícias a gente tem um grande contingente de negros, de pessoas de origem pobre, humilde. Estou querendo dizer o quê? Que todo pobre é fascínora, que todo negro é fascínora? É verdade, a polícia é racista, porque a sociedade é racista. A sociedade faz com que negros sejam racistas contra outros negros. Não é só a polícia, a instituição sociedade é racista. Eu sofri muito racismo na universidade. Sofro até hoje. E sou professor universitário. Nossa. Aqui eu acho que tem um seguidor seu, Alexander Silva, que diz, né, quem me agradece todo o seu empenho. E, assim, muito bom ter uma pessoa dessa para se posicionar e se apresentar, porque exatamente, eu acho que esse binarismo, né, entre o mal e o bom, e os estereótipos que são criados acerca dos sujeitos são extremamente nocivos, né? Então, a gente vive um mundo, um tempo, uma sociedade, isso obviamente não é de hoje, em que as condenações e absolvições, muitas vezes elas acontecem a priori, ao custo da saúde mental, do esgotamento e da exposição desmedida dos sujeitos. Nós acreditamos nas singularidades, nós acreditamos que cada sujeito ele precisa ser avaliado na sua experiência pessoal. E ele é um sujeito atravessado por todas essas questões sociológicas, antropológicas, políticas, que você está colocando, Rafael. Muito bem colocado. Rafael, 20 anos, um pouco mais. Está ouvindo? Está me ouvindo, Cláudia? Está me ouvindo? Agora estou. Mas tá. Tem, eu acho que de 20 ou 30 anos, que tem o famoso caso da escola base de São Paulo, que um casal montou uma escola de educação infantil, juntando todas as economias de uma vida, criaram uma escola. Houve a acusação de que uma criança teria sido vítima de abuso sexual dentro daquela escola, pelos donos da escola. E depois o que foi comprovado é que o padrasto desse garoto é que abusava sexualmente da criança. Esse casal foi estigmatizado, vilipendiado, e há 30 anos que eles não conseguem recuperar a sua escola. Eles nunca mais conseguiram ser donos de escola. Né? Me parece até que adoeceram. Agora, um infartou, e agora, muito recentemente, a mesma imprensa que fez um estardalhaço enorme em torno do tema, lançou uma nota mínima relatando que eles foram inocentados no processo. Ou seja, esse exemplo da escola base, para mim, é bastante emblemático, porque é exatamente uma condenação sem direito a julgamento prévio. Exatamente. E se eu defendo a vida de uma família. Não, e mesmo que a pessoa seja culpada, as pessoas querem cancelar o indivíduo pro resto da sua vida. Só que eu passei a minha vida inteira defendendo que a gente tem que dar uma segunda chance às pessoas. E isso é um princípio que está nos direitos humanos, mas é um princípio que também é religioso. Né? É um princípio, independentemente de eu defender o Estado laico, né? E aí é curioso, porque às vezes a pessoa paga, inclusive, o seu débito com a sociedade e continua sofrendo um processo de cancelamento. Mas, contraditoriamente, foi a história que eu falei, a gente romantiza o Escadinha, romantiza fulano e Beltrano, né? Mas acaba com a carreira do Simonal, que ali tinha um elemento de racismo,
tinha um elemento de coisa com o casal da escola base, né? A gente quer acabar com o Woody Allen, mesmo que não reste comprovar. Eu não estou nem dizendo que ele é inocente, eu estou dizendo que ele tem a presunção da inocência. Porque não existem provas concretas. E se a gente achar que para certos casos a gente pode prescindir de direitos e garantias fundamentais, a gente está contribuindo para uma sociedade totalitária. E isso é perigoso. Em toda pureza existe um perigo. Essa ideia de que basta o depoimento da vítima, existem casos, sim. Existe a violência contra a mulher é vítima da sociedade, a mulher é vítima do machismo, tem que ter lei Maria da Penha, tudo sim, mas tem que restar provado o que aconteceu. Né? Não basta só a palavra da mulher, porque ela pode estar querendo se vingar do ex-parceiro. Não estou dizendo que seja a maioria dos casos, mas pode acontecer. Né? A gente tem que trabalhar com princípios e valores. Né? Porque a gente tem que tomar cuidado com certas coisas. E quando a pessoa está errada, que ela pague o seu débito com a sociedade na dimensão e na proporção do seu delito. Agora eu quero fazer um comentário a respeito disso, Rafael, porque às vezes, para nós, né, que trabalhamos com seres humanos, que lidamos com vários grupos e várias pessoas, é até muito difícil ter a coragem de tomar a posição que você está tomando, porque hoje existe uma acusação muito recorrente de que na medida em que você se coloca dessa maneira, você estaria passando pano para o agressor. Você estaria passando pano, ou seja, defendendo aquela pessoa que está numa condição privilegiada, numa condição de opressor, quando, na verdade, não é isso que se está dizendo. O que se está dizendo é que todos os casos precisam ser, caso a caso, examinados. Todos os casos precisam passar por um justo e devido processo legal, dando os direitos e garantias fundamentais, o princípio da presunção de inocência, de não haver pré-julgamentos, de dar direito ao contraditório. Olha só, eu fui vítima do racismo a vida inteira e continuo sofrendo. Mas eu também conheço casos de afroconvenientes, de pessoas que dizem que é racismo aquilo que eu vi que não era. Combate ao racismo, eu estou defendendo a proteção às mulheres. Só que para garantir isso, a maior garantia ao direito das minorias é a defesa dos direitos humanos, aos direitos e garantias fundamentais. E sem os direitos e garantias fundamentais, sem a presunção de inocência, sem o devido processo legal, sem o julgamento justo, a gente não consegue promover igualdade. A gente reproduz discursos autoritários, totalitários, pensando que está conseguindo a liberdade. Né? E o intelectual, Cláudio, ele não pode ter medo de estar sozinho. Não, eu fui aluno do geógrafo Milton Santos. Fui aluno dele em 98, ele já até estava aposentado, ele estava como professor emérito na USP. Carioca fala USP, né? Mas o paulista fala USP. Né? Ele dizia USP, que né? Não é próprio do intelectual ter medo da solidão. Aliás, um dos grandes problemas que a gente vive é que hoje em dia a academia ela se estrutura no Brasil a partir de grupos. E muitas vezes esses discursos autoritários eles são reproduzidos por pessoas que nem deveriam estar na academia. Mas que elas conseguem entrar na academia porque elas se agregam a determinados grupos e ao invés de pensar e produzir pensamento, elas reproduzem narrativa. Né? E a guerra de narrativa está aí posta. Não estou nem dizendo que seja de direita ou de esquerda. As guerras de narrativas elas estão aí. E o que tem de gente falando bobagem com doutorado, o que tem de mediocridade com doutorado é muito grande. E esse é um problema, o empobrecimento do pensamento. Eu estou complexificando. Eu sou um defensor de direitos da minoria desde 14 anos de idade, quando eu me entendi como militante do movimento estudantil. Então ninguém vai dizer para mim o quê? E outra coisa, eu sou filho de uma mulher que foi vítima de agressão, de agressão do seu marido, que não por um acaso meu pai, em casa e eu vi como criança. Ninguém vai me dizer que eu não sei o que é isso, porque eu sei sim. Porque eu, como filho mais novo, era o que se interpunha contra os dois. Eu tomava porrada do meu pai para não deixar que a minha mãe apanhasse. Então ninguém vai me dizer o contrário. Agora, existem garantias que são colocadas exatamente para proteger as minorias. E a gente não pode ter a conveniência de só usá-las quando interessa.
Né? E aí, quando você Está lá na fala da Declaração questão... Universal de Direitos Humanos, no capítulo de Direitos e Garantias Fundamentais na Constituição do Brasil, está tudo lá, presunção de inocência devido ao processo legal, né, direito ao contraditório, a pena da sua devida proporção, a proporcionalidade entre a pena e o crime, não extensão da culpa aos parentes do criminoso, porque a gente também tem a questão de estigmatizar a família inteira. E aí, quando você fala, por exemplo, da questão da academia, né, existe também um estigma, existe também um preconceito de que basta você estar na academia e basta você fazer parte de determinados grupos, que eu chamaria até de guetos, que isso deixa você imune de qualquer pensamento que seja preconceituoso, que seja contraditório, ou que seja nocivo à relação entre as pessoas. E a gente sabe que, infelizmente, não é assim, né, Rafael? Não, claro que não. E existe também, e a gente sabe que esses grupos estão produzindo a mediocridade com titulação acadêmica. Essa que é a verdade. E isso sim é uma coisa complicada. Agora, há também outro lado. Há pessoas que apostam na tolerância, que apostam no convívio com a diversidade, que apostam, né, na dialética e na dialógica de conviver com as diferenças de fato. Né? E aí eu quero lembrar do Paulo Freire, que vem sendo... Existe um processo de tentativa de cancelar o Paulo Freire pelo outro espectro. Né? É bom falar isso. Existem os precursores da tolerância em Darcy Ribeiro, né, em Zilda Arnes, né, falecida Zilda Arnes, né? Vamos falar dos vivos também, né? Na minha ex-orientadora de doutorado, né, eterna orientadora, Roseli Fishman, né, na Ivana Bentes, e em outras pessoas também. Então, assim, existe no Dalai Lama, né? No Nelson Mandela, né, que foi... Tá me ouvindo, Cláudia? Perfeito. Tá. No Nelson Mandela, né, que ficou 27 anos preso e deu um exemplo de tolerância e caráter olímpico, né? Na verdade, né? Um cara que conseguiu ficar 27 anos preso tem a consciência da importância da tolerância e da diversidade para o futuro da África do Sul e para o futuro da humanidade. Né? Tem o exemplo de Gandhi. Né? Então, assim, não vamos pensar também que tudo tenda às estruturas binárias, ao sim ou não. Existem também os que apostam nas matizes, na pluralidade. E são nessas pessoas que a gente deve apostar e que a gente deve acreditar. Agora, para isso, a gente tem que botar o dedo na ferida. Por isso que eu não tenho medo de falar certas coisas. Né? Inclusive porque eu não tenho medo, inclusive, de rever meu ponto de vista, se tiver. Então, assim, agora, só que é o seguinte, você estava falando da questão dos adolescentes, observe, é coisa que a pessoa tem que ser estigmatizada pro resto da vida. Né? Como se as pessoas não pudessem mudar. E tem o outro lado, às vezes as pessoas nem erro cometeram, elas estão pré-julgadas. Uhum. Né? Existem as duas coisas. Né? E aí, assim, a gente não tem a exata a proporção das penas, as contingências em que as coisas aconteceram, né, as atenuantes. O filme Trash é muito bom. Acho que tem alguma coisa na sua internet, eu não estou te ouvindo bem. Complexa e mais dinâmica. Antes de da Netflix e passa também na Globoplay, né? Os personagens principais eles são amplamente contraditórios e a gente vai vendo ao longo das temporadas as razões e desrazões de cada um. Personagens que às vezes a gente odiava, a gente passa a se apaixonar nas outras temporadas porque a gente começa a ver assim a contradição das pessoas, entendeu? Quando a gente lê Ana Karenina do Tolstói, quando a gente lê as obras do Dostoiévski, quando a gente vê por exemplo, quando a gente vê a obra do Charlie Chaplin, né? Quando a gente pega assim, o Garoto, o Lúcio da Cidade, poderia ser qualquer outra obra, mas o Garoto, o Lúcio da Cidade, a pessoa que é capaz de cometer qualquer coisa para ajudar o ser amado, ou para ajudar a educar uma criança, que é um gesto nobre, assumir a paternidade de uma criança que não é sua e que é jogada na porta da sua casa. O que a gente não é capaz de fazer por um amor quando a gente ama uma mulher que é cega e quer pagar a cirurgia que permita ela ver. Então, assim, e ali existem razões e desrazões. Ali não existe só o lado do santo e nem só o lado do bandido, existem os dois lados. Né? E por isso a genialidade
contida naquela obra, né? Maravilhosa, né? A meu ver, né? Os personagens da obra do Jorge Amado são muito isso, né? Eles são heróis e são bandidos. Uhum. Daí tem muita gente que tenta assim, cancelar o Jorge Amado pela visão que ele tem da mulher. Oi. Pois não? Só para fazer uma observação importante, quando a gente traz esse tema do cancelamento e a gente traz esse tema nessa perspectiva da complexidade, nessa perspectiva não binária, esses exemplos todos que você traz, né, como do Gandhi, como do próprio Mandela, de pessoas que, mesmo tendo vivido situações adversas, não reduziram as condições da sua própria história a uma só explicação, observaram a complexidade e conseguiram até superar com o seu discurso de pacifismo, de tolerância, com o seu discurso de acolhida e com o discurso legal, com o recurso às leis, a gente sabe, a gente observa que é possível viver uma sociedade melhor do que a gente está vivendo hoje em dia, né, Rafael? Porque eu acho que esse é que é o grande ponto. Esse é o meu papel como psicóloga, como educador, o seu papel como historiador, como educador, como professor, né? Eu acho que em perdas e ganhos, a gente já está vivendo uma sociedade melhor do que a sociedade que era no passado. A nossa luta é não permitir o retrocesso. Né? E os extremos e as radicalizações, elas contribuem para o retrocesso. E observa como os extremos eles se igualam, né? Como eles se igualam em muitas práticas totalitárias. Né? Por exemplo, eu queria lembrar o falecimento do meu amigo, era meu amigo porque ele vivia no mundo do samba, e eu sou União da Ilha, tá? Tô aqui usando a camisa da União da Ilha, tá vendo? Vocês, jovens, têm que curtir a União da Ilha, o samba é da União da Ilha. O que acontece? O meu amigo falecido cineasta Santiago Andrade, né, que morreu em 2013, né, morreu em 2014, no início de 2014, dentro daqueles movimentos que começaram com os protestos em julho de 2013, né? Mas ele morreu no início de 2014, portanto já está fazendo agora 7 anos. Algumas pessoas que citaram como atenuante para os assassinos dele, falam, não, os morteiros que foram lançados eram para acertar PMs, e lamentavelmente acertou o cineasta. Como assim? Quer dizer então que o policial pode matar? As pessoas estão defendendo. Não, essas pessoas têm que pagar pelo que elas fizeram, independentemente de ter sido Santiago ou ter sido um PM. Lamentavelmente foi o Santiago, mas eu lamentaria também se fosse um PM. Claro, né? São vidas humanas. Isso, para mim, é que está em questão. Eu acho. Mas o engraçado, Cláudia, é que as pessoas. Mas o engraçado é que as pessoas na época, muitas disseram: mas no morteiro não era para pegar nele, era para pegar num PM. Lamentavelmente pegou nele. Isso eu acho um absurdo. E muitas pessoas que se dizem progressistas naturalizaram isso. Dizer que é progressista, dizendo, não, mas não era para acertar no cinegrafista, era para acertar num policial. Não, da mesma forma que se um policial cometeu um assassinato, cometer atos bárbaros, ele tem que pagar pelo que ele fez. Né? Só existe a escusa para situações que já são previstas em lei. Né? E por isso também Rafael, me preocupa essa história. Sobre isso me preocupa muito essa história agora da como é que o Bolsonaro chama de escusa de culpabilidade, essa coisa de dizer, né? Isso me preocupa muito, porque isso é licença para matar. Óbvio. Mas eu queria te fazer uma pergunta, assim, a gente está se excludente de ilicitude. O termo é excludente de ilicitude. Pronto. Chamou muita atenção e você começou a falar um pouco sobre isso, né? Nessa transmissão global aí, né? Do programa e essa coisa, o quanto as pessoas se mobilizam em torno desse tema do cancelamento e como elas se acham no direito de acompanhar os julgamentos, né? Ser juízes, né, das situações, e o quanto, por um lado, esse programa que lucra milhões e que não está sendo questionado absolutamente, né? A gente vê
o personagem A, o personagem B, o personagem C serem criticados, serem questionados. Mas o cerne do programa, hora nenhuma, eu vejo sendo questionado, pelo menos muito raramente, né? Mas, na sua opinião, o que faz as pessoas comuns, né, se mobilizarem tanto com essa sanha? Porque é uma sanha, o que acontece nos cancelamentos é uma sanha, né? É o que a gente conhece, né, como cultura do ódio. A gente hoje pode utilizar essa expressão, né? Por que você acha que mobiliza tanto ao público, às pessoas comuns, os temas colocados dessa maneira? Olha, em primeiro lugar, essa coisa do reality show é algo que, assim, as pessoas gostam de assistir os outros no zoológico, né? E lembrando que a gente já teve zoológicos humanos durante o período do colonialismo do século XIX, em que os europeus levavam negros e asiáticos para zoológicos em Paris, em Bruxelas, Amsterdã, Londres, né? Os exibia para, assim, e é a espetacularização, né, ao extremo, e é curioso que as pessoas querem virar celebridades com a hiperexposição da sua vida e depois querem segurar quando acontece um problema na sua vida pessoal. Só que aí já é tarde demais. E a gente tem alguns filmes que mostram isso, né? Aquele filme com ai, meu Deus, a Vida de Sam, né? Esqueci o nome aquele Bom, esqueci o nome do filme, não importa. Né? A gente tem essa banalização das coisas, e aí os temas que acontecem na vida aqui fora acabam reproduzindo lá, porque aí a cultura do cancelamento, as questões. E a gente observa que o programa também tentou potencializar isso, dizendo que esse seria o BBB da diversidade, o BBB das minorias, como assim. Né? Então me parece que assim, essa versão já foi meio que montada e editada para isso. Né, na escolha dos personagens. Então, assim, claro que ali dentro as pessoas também elas podem acabar perdendo o controle de como elas fazem, né? Mas também nesse programa ele já tem uma lógica perversa, porque é o vale tudo em busca de ganhar o prêmio, que é R$1,5 milhão, ou mesmo que você não ganhe o prêmio, você conseguir uma super exposição que você possa aproveitar disso como um capital quando você sair do programa, mesmo que você não o ganhe. Né? Então, tudo ali é uma marca, tudo ali é um produto, tanto que todos os participantes possuem uma assessoria de imprensa aqui fora, que operam as redes sociais deles, e quando eles saem da casa, existe uma exposição nos programas da Rede Globo. Né? E muitas vezes as coisas já são meio calculadas e parametradas, né? Parametrizadas. Né? O cara, quando eu sair daqui, eu já tenho um restaurante que eu vou abrir, vou posar nu na Playboy, né? Nua da Playboy. E o que me chama a atenção é a falta de criticidade, a falta de massa crítica, de capacidade crítica do próprio público para questionar essa postura do esquema do próprio reality show, né? E entrar completamente nesse esquema que é montado, porque, gente, acredito que aqui ninguém tenha dúvida, aquilo é uma novela, aquilo é uma encenação, cada personagem tem o seu lugar, né? E ao invés do público se indignar e trazer isso à tona e, portanto, relativizar uma série de coisas que acontecem lá, o público, de alguma forma, se alimenta. Quer dizer, é claro que existe, como eu falei antes, né, segundo o próprio Freud, dentro de cada um de nós, o anjo e o demônio. Tá tudo aqui, tá tudo convivendo, né, juntos. Mas existe uma responsabilidade de uma emissora que está fazendo com que determinadas características dos sujeitos aflore, venha à tona. Então, como participar disso sem questionar? E ao contrário, né? Muitas vezes dando uma audiência muito menor do que esse espetáculo merece, né, Rafael? Sim. Não, sim, mas só lembrando que os reality shows não são privilégios só da emissora A, B, C ou D, tá? Talvez essa faça com melhor maestria, sabendo inclusive comprar direitos internacionais de produtos estrangeiros. Por exemplo, o Big Brother é um produto holandês da Endemol,
que a Rede Globo comprou, inclusive o Big Brother brasileiro é considerado um dos melhores do mundo, se não o melhor. Mas aí já existiu Casa dos Artistas, existe aí a Fazenda, a MTV Fazenda. tem um também, existe também o da MTV, existem reality show para formar casal, para separar casal, né? Então, assim, existe para todos os gostos, né? Então, assim, digamos que talvez o Big Brother seja o que é realizado com maior capacidade técnica, né? E transformar isso num grande produto. Daí, o fato, inclusive, de estar na sua 21ª edição. Né? O filme é com Jim Carrey, olha, numa ilha. Só ele não sabe que a vida dele é uma novela. Né? O resto tudo é exposto e tal. Então, isso tudo assim, faz parte do tempo que nós vivemos, né? Tudo é parametrizado, o show inclusive... de Truman que você está falando. O show de Truman, o show de Truman. O show de Truman. Mas aí eu queria falar do show de Truman e do Big Brother pelo seguinte: muitas vezes as acusações que levam uma pessoa a ser cancelada podem também ser acusações feitas para que o acusador consiga se projetar, e muitas vezes não está baseado, lastreado em provas concretas. Daí a minha insistência na questão da materialidade das provas, os direitos e garantias fundamentais e do amplo direito de inocência. Porque da sociedade do espetáculo, eu produzi um estigma, você que é psicóloga conhece o livro do Irving Goffman, chamado Estigma, sim. Você até poderia explicar, talvez você possa explicar esse livro melhor do que eu, né? Eu declino do meu direito de explicar. Fica à vontade, Não, você é psicóloga. Não, você é psicóloga. Então, então, e aí é legítimo o combate ao racismo, o combate ao machismo, a afirmação do direito das mulheres, o combate à homofobia, por ser legítimo, também gera apropriações ilegítimas de quem faça uso de causas legítimas para interesses outros que talvez não sejam tão legítimos assim. Não sei se eu estou sendo didático com essa fala. Então, muitas vezes, a pessoa pode, exatamente por se dizer vítima, né, de preconceito por ser uma minoria, e nesse caso concreto específico não ser o caso. E, na realidade, o grande gol contra e o grande problema que acaba tentando contra uma causa que é hiperlegítima e que é hiperjusta. Esse é o problema do radicalismo. Isso aí eu quero sublinhar, né? Até porque a gente aproveita e fala do Goffman. Aproveita e fala do Goffman. Não vou comentar. Não, fala você. Não dá mais tempo. Nossos ouvintes aqui, nossos espectadores querem saber. Agora a gente está com o tempo estourado, eu queria fazer uma síntese, pegando esse finalzinho que você colocou, né? Qual o objetivo da gente questionar a questão do cancelamento e trazer essa ideia da complexidade para a discussão do cenário atual? O objetivo é a gente pensar numa perspectiva de sociedade que seja mais plural, que tenha maior tolerância, em que haja, de fato, garantia de direitos. O objetivo é que esses direitos sejam garantidos, mas sem arbitrariedades. Porque nós estamos num momento histórico muito perigoso, nós estamos num momento em que a saúde mental dos sujeitos está absolutamente fragilizada e sendo solapada por uma série de informações, por uma série de deturpações da realidade. Hoje a gente tem uma enxurrada de fake news, a gente tem narrativas, né? A questão do storytelling, a gente tem formas de contar os fatos, formas de apresentar as situações, de modo que as pessoas ficam confusas. E isso as tem fragilizado. E do ponto de vista da saúde mental, a gente hoje vê uma sociedade muito despedaçada. E aí, se agarrando nessas atitudes mais radicais, que ao invés de trazerem benefícios a si próprios, pelo contrário, ampliam o sofrimento dessas pessoas. Então, assim, eu acho que a gente tem isso como cenário, como objetivo, né, na discussão de hoje, né? Acho que o Rafa deu o spoiler, mais ou menos, do que a gente pensou no começo, quando o título da live é Cancelamento, Cultura ou Barbárie? Hoje, cada vez mais, e veja, eu já me perguntei
muito sobre as políticas de cancelamento, muito. É um tema sobre o qual eu venho me debruçando e hoje, de fato, eu estou mais próxima do termo barbárie do que do termo cultura para definir os cancelamentos, né? E isso exatamente Cancelamento é só assinatura, pessoal. Como assim, Rafa? Cancelamento só de assinatura, seja de TV, de assinatura telefone. vale. Óbvio. De assinatura agora vale. Entendi. E olha que tá difícil. E esse cancelamento é difícil de ser feito, hein? Você fica horas escutando a musiquinha e não consegue. E isso aí que você falou é uma metáfora interessante, né? Cancelar o vulnerável, o mais vulnerável, também é mais fácil cancelar o sujeito do que cancelar as grandes instituições, as grandes corporações. Outro dia eu assisti uma live que discutia exatamente isso. A gente eu quero ver um movimento de país que questione juridicamente, que interpele, interrogue as instituições que estão nos adoecendo, nos fazendo mal, nos trazendo informações deturpadas, e não aquelas pessoas que não estão nem em condições, em determinado momento, de se defender. Enfim, eu acho que... as instituições hoje em dia há instituições que corroem o caráter das pessoas, né? Dos indivíduos. Exatamente. Mas não estou me referindo necessariamente ao caráter moral das pessoas, mas ao caráter da saúde mental delas. Uhum. Como as instituições adoecem as pessoas, os indivíduos. E eu estou vendo isso muito por aí. Estou vendo aqui alguns colegas aqui assistindo a live que estão entendendo perfeitamente, sem citar nomes, ao que eu estou me referindo, né? Mas como você não quis falar do estigma, eu vou falar grosso modo, mas sem o seu brilhantismo. No livro Estigma, pessoal, o Goffman, inclusive como o próprio termo, de tanto a gente criar estereótipos contra um indivíduo, contra uma pessoa, esse estereótipo vai avançando a ponto que vira um estigma e chega a tal ponto que talvez a própria pessoa reproduza esse estigma que é produzido contra ela, né? Uhum. De tanto você afirmar que aquela pessoa cometeu um crime, etc. e tal, aquela pessoa ela acaba reproduzindo o comportamento que dela se espera. E para quem já foi professor, ou quem foi aluno, todo mundo foi aluno, né? Espero, e já observa muito isso na escola, mas observa muito isso no trabalho. E como muitas vezes o estigma, o que começa com o estereótipo de que uma pessoa é louca, uma pessoa é maluca, ela acaba enlouquecendo de fato, porque aquela pessoa ela é um mau trabalhador, é preguiçoso, é vagabundo. O que se espera dela passa a ser isso, a pessoa passa a reproduzir esse comportamento, porque se produz essa identidade para ela e ela acaba virando prisioneira sobre isso. Existe uma peça de mais de 500 anos do Luigi Pirandello sobre isso, que é exatamente sobre essa história. Eu esqueci o nome da peça, mas é uma história de um cara que já no seu nascimento é visto como um azarão, como um cara azarado, e para ele poder sobreviver quando adulto, ele passa a ganhar dinheiro com isso. Ele cobra das pessoas para chegar perto dos inimigos políticos de quem está pagando, né? Ou cobra pedágio para não se aproximar de outras pessoas. Né? Não, se você não quer que eu traga azar para a sua vida, me paga que eu não passo nem na rua onde está a tua casa. Eu fico longe. Né? Inclusive, então, o mecanismo que acontece, né, ao qual o livro se refere, em psicologia social, se chama profecia autorrealizável. Como se alguma coisa tivesse sido profetizada a respeito de você mesmo, e isso também pode ocorrer com grupos, e diante daquele estigma, diante daquela profecia, você é quase obrigado, né, por ciclo da vida, né, como se fosse o ciclo da sua vida, você é quase obrigado a encarnar aquele personagem e ir adiante com ele. E isso é absolutamente cruel, é perverso, gente. Isso é muito perverso. Exatamente. E aí é um caminho que acaba não sendo volta. Existe uma música dos Racionais, a música de quase 10 minutos, né? Estou ouvindo alguém me chamar. É a história de um bandido que tenta lá. Estou ouvindo alguém me chamar, escuta. Mas o refrão é sempre assim. O cara passa a vida inteira tentando sair do mundo do crime. Às vezes ele sai e acaba voltando, porque a vida o leva de volta. Mas toda vez que ele sai do crime, ele fala... Toda vez que ele está no crime, que ele é punido, acontece alguma coisa, ele fala, mas se eu sair daqui, eu vou mudar. Mas eu estou ouvindo alguém me chamar. Alguém que chama, na realidade, é Satanás, que o traz de volta. Né?
para o mundo do crime. E eu que trabalhei muito tempo com egresso do sistema penal, eu vejo isso. Né? Como o sistema e os estigmas, os estereótipos querem trazer a pessoa de volta para a coisa do crime. Agora, você que defende direitos humanos, você que defende direitos e garantias fundamentais, tem que parar com essa merda de defender a cultura do cancelamento. Desculpa o palavrão, mas só falando assim. Porque isso é contraditório. Se você defende a capacidade de TV a cabo, de telefonia, de serviço de telefonia, de revista, ou de qualquer serviço que você contrata. Agora quero ver você cancelar. Tu fica meia hora escutando a musiquinha e não cancela, que a ligação cai antes. Exatamente, exatamente. Bom, eu acho que com esse final aí emocionado e emocionante do Rafael, nós estamos prontos para encerrar a nossa live. Eu gostaria de agradecer imensamente as pessoas que permaneceram conosco, que estiveram em algum momento hoje no nosso encontro. Quero agradecer imensamente ao Rafael e, assim, dizer que até o nosso reencontro nessa live de hoje é muito bacana, porque eu acho que confirma um pouco uma aposta professada há 25 anos atrás, né, Rafael? De que a gente poderia viver num mundo mais justo, em que os direitos fundamentais são de fato respeitados e em que as pessoas têm o direito de serem avaliadas, serem julgadas, passarem por um processo para que então haja ou não uma condenação. Então é isso. Quero dizer uma coisa. Né? Cláudia, qualquer coisa que você fizesse na vida, você estaria predestinada a fazer com grandiloquência. Você poderia ter sido uma grande acadêmica, uma grande pesquisadora no mundo universitário, mas você foi por um outro caminho. E nesse caminho da psicologia, da psicanálise e da psicologia escolar, né, e da aprendizagem, você brilha com sobras. Então, assim, é isso também que eu queria dizer para as pessoas. A vida é feita de vários caminhos. Cuidado com essa coisa de que se a gente não conseguir seguir um caminho só, a vida está perdida, vai cantar a música da Maísa, meu mundo caiu, porque a vida não é assim. É isso mesmo, é isso mesmo. Existem muitos caminhos e, no fundo, o que importa, aí complementando a sua fala, Rafa, é o que a gente deixa ao longo desse nosso caminho. Assim, o seu legado... Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente faz na vida das pessoas. Porque quando a gente tenta cancelar uma pessoa, a gente está negando a oportunidade que essa pessoa pode ter ao longo da vida. E toda punição tem que ser proporcional ao crime. E às vezes ferindo de morte e interferindo em caminhos que não necessariamente precisavam ir por um determinado lado. E aí, assim, para concluir mesmo, né? O que eu acho principal é a gente saber que, independente do caminho que cada um de nós siga, que o importante é deixar um legado. O seu legado eu conheço, né? Eu sei a marca que você deixa do ponto de vista social, para os seus alunos, para as pessoas com quem convive. E exatamente por isso eu fiz questão de fazer esse convite. Quero agradecer muito. Aí as pessoas estão dizendo que o debate foi enriquecedor, foi bacana. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Eu vou encerrar por aqui. E boa noite, Rafael. Tchau, pessoal. Até a próxima.